Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Pod Brown, o seu podcast de histórias e negócios. Hoje temos um episódio especial. Você vai conhecer uma mulher que é sinônimo de inspirar, recomeço, transbordar. Ela vai contar uma história aqui, muitas histórias, na verdade, que vão fazer você pensar. Então fica por aqui que começou o Pod Brown. Vamos começar então, seja bem-vinda, Elaine. Obrigada. Elaine, conhecida também como Persolaine ou Perso. Também Perso. as pessoas vão diminuindo os nomes das Sim, outras. eu nem sei mais qual é o meu nome direito, porque quando me chamam Elaine eu fico assim... Quem é você? Você tá normal, tá tudo bem, Tá ninguém tudo tá bem. com raiva. Você tá me xingando? Porque assim, Perso Perso. ficou assim. Daí quem tá começando a conhecer é Persolaine. Sim. E quem já é mais íntimo é Perso. Já é Perso. Entendeu? Eu já nem sabia se E ela a era Elaine, íntima, eu não chamava sei de quem é Perso. ela se veste assim. Ela vem assim. Ela vem de olhos azuis, o disfarce número 1. Você tá fina? Eu gostei. Então vamos conhecer você. Olha, você me surpreendeu em muitos momentos da sua história. E vamos aí, como aqui, está aqui no roteiro, que a Lori colocou, vamos começar do começo? Quando o começo é bom. Do começo. Vamos começar do começo. Me conta, Perso, você tem uma história muito, muito legal de superação e uma história de pessoas que... Uma das únicas que consegue sair de um local onde você estava, né? Sim. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho dessa história, desse período em que você viveu um momento difícil, né? Com drogas, e que você, mesmo assim, você trabalhava, que isso eu achei uma coisa assim que já é um pouquinho fora da casinha, né? Porque quem tá nesse momento aí não larga a vida, né? Não faz nada. Eu era o contrário. E você não largou a vida. Então, conta um pouquinho do início, dessa tua história. Então, assim, vamos começar de uma criança, Sim. né, que foi criada muito bem clausurada. A palavra era essa por segurança, né? Cidade de São Paulo, eu sou paulista. E a minha mãe, ela trabalhava, eu sou filha única. Então, meu pai também. Então, como faz com uma criança, na década de 90, né, que não tínhamos toda essa facilidade, trancava-se em casa e ficava quieta. E, né, a minha mãe sempre fazia oração para eu não destruir a casa, não tocar fogo na casa, né? Você não fazer nada Para errado. não fazer nada errado. Então, assim, como a questão drogas era uma coisa normal dentro da minha casa, porque o meu pai era usuário, né, de maconha, e minha mãe era usuária. As pessoas se espantam quando eu falo bebidas destiladas, né? É sim, a maior droga e a mais lícita de todas as idades. Então, eu era uma criança que tinha acesso a isso dentro da minha casa. E tinha a facilidade, o hábito, né? Além da facilidade, o hábito era assim. O meu pai pedia para eu enrolar um cigarro de maconha e acender e dar para ele. Então, isso era um hábito normal dentro da minha casa. Então, o começo da vida foi isso, né? Quando os meus pais começaram a trabalhar, eu já estava com meus 6 para 7 anos, estava começando a escola e a minha mãe não tinha o que fazer, não sabia o que fazer. O que vai fazer? Deixa ela trancada em casa. Então, o contexto de vida virou isso. E como eu era uma criança super tímida, eu sempre fui muito obediente. Então, eu ia para a escola, voltava para casa e ficava trancada em casa. Eu não saía. Mas eu era peralta. Eu quebrava todo o quintal, né? Você era menina moleque. Eu era menina moleque. Então, assim, a minha mãe, ela me criou dessa maneira. E a questão drogas não era uma coisa assim que... pode usar. Não. Mas era isso aqui, Mas ó. tinha um acesso muito Entendeu? fácil. Tá aqui na mesa. E não é uma coisa proibida. E também não é um monstro. E como é em muitas casas, vamos combinar. Porque eu já tive aí, tenho filha adolescente, não mais, já tá adulta, mas que muitas vezes Hoje pais convidavam para festa e eu sabia que rolava álcool. Sim. Né?
Porque é uma coisa tão corriqueira, né? Que daí, acaba sendo assim, tão comum, tão normal, tão e não normal, é comum, e e não é não normal. é normal. Então, isso foi um hábito, assim, que meus pais não ligavam. Até porque tinha aquela questão, né? Ah, vou chegar e vou relaxar. Como é que eu vou relaxar? Meu pai ia pro quintal fumar. E minha mãe tomava um copo de caipirinha. 8 horas da noite, segunda-feira. Então, isso era um hábito normal. Senão, o uísque, aquela história, né? Sabe quando a gente vê na novela? Então, né? Aquela coisa de parece chique, chegar, né? É chique, né? Você chega, pega um copaço, bota aquelas, né? Tchu. Então, quando até eu fui fazer palestra sobre isso lá para o Marista, para adolescentes que têm essa realidade, foi um choque. Porque eles achavam que eu era uma menina de rua. Eu falei, não, eu fui muito bem criada. E muito bem educada, colégio de freira. Entendeu? Internato. Sabe? Então, assim, era um hábito que... Não é uma coisa estranha. Então, isso veio ao longo da vida. Então, obediência, lugar fechado, tudo certinho, tinha o acesso, e eu gostava de estudar, e eu era uma pessoa muito introspectiva, uma criança muito introspectiva. Então, a minha mãe via eu quieta, e assim caminhamos a humanidade. Eu sempre muito quieta, mas sempre com os meus livros. E sempre estava ou livro ou era na TV. Sim. E eu era aquela criança estranha. Já viu esse meme? A criança do Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu era essa criança. Então a minha mãe olhava e falava, ótimo, a menina está estudando, a menina está quieta assistindo uma coisa totalmente estranha, diferente, deixa ela assistir e tá tudo certo. Sim. E a vida caminhou assim. Então, a questão, assim, drogas foi um boom no meio da adolescência. Então, no meio da adolescência, eu já era, pense, uma criança que já estudava, que já Quando tinha... que você experimentou pela primeira vez? Eu tinha 6 anos de idade. 6 anos. E com 9 anos virou um hábito. E você acha que você não teria tido contato se não fosse ali com seus pais? Sim, não teria, jamais. Porque eu não tenho, assim, a família... Sim, eles tomam muita cerveja, muita bebida desse lado, eles até hoje estão assim. Mas... É uma cultura, na verdade. É uma cultura. Quando a gente conversa e fala com as pessoas, não sei o quê, vamos... É um gole. Socialmente. É uma coisa tão assim que é bonito, né? E na verdade é uma coisa bem complexa. E veja como é engraçado hoje, né? Eu falo sempre, olha, você tem o hábito de fazer isso, uma coisa tão normal, água, porque realmente você precisa. E hoje eu ensino isso para as pessoas, que é o mínimo que você deve tomar de ingestão de água é pelo menos 600 ml, você consegue. As pessoas não têm o hábito. Nem disso, né? Nem disso. Então, é um hábito errôneo, essa questão, e é um hábito que virou uma cultura normalizada. Tanto que hoje, a minha maior assim, exigência com alunos e com o que eu me posiciono na internet sempre, não normalize doenças. Porque isso pode ser o começo do abismo. Porque o abismo não está aqui, não, né? Depois dessa cortina preta aqui... É um lugar bem bonito. O abismo você vai conhecer nuances, né? Você vai conhecer vários lugares dentro do abismo até você chegar lá na ponta dele. Até que chega, porque você nem percebe, você já cai. Exatamente. Então, essa normalidade de vida explodiu a primeira vez na adolescência, né? Porque eu repeti de ano e daí saiu do contexto colégio... internato e fui para um colégio público. Então saiu de um contexto para um outro assim extremamente numa loucura, porque era mesmo no colégio internato existia o acesso, só que não era totalmente largado, e no colégio público sim. Então, você tinha acesso a qualquer momento, você saía da aula e você, né, aquela história, todo o obedecer no colégio público foi jogado fora. E daí isso começou a reverter aonde? Dentro de casa. E daí a criança que vira uma adolescente começa a se descobrir e naturalmente drogada. Então assim, o meu natural era estar bem louca. Eu nunca estava normal. Eu estaria aqui
totalmente... Eu não conseguia conversar com você olhando. Uhum. Sem que você tivesse alterado. Exato. Então eu conversava com você, eu tinha tranquilidade, as ideias se formavam até melhor, porque a parte quando houve a desintoxicação foi um período assim bem, né, o tal do obscuro, porque organizar ideias sem... Nenhum estímulo? Às vezes eu me perdia, eu ficava tipo, o que eu tô falando? Eu tinha muito disso, esses lapsos, então foi assim, ao mesmo tempo eu vim de um extremo que eu vivia louca, chapada, tanto que hoje identifico pessoas assim, tranquilamente, de medicação, de drogas, tudo. A parte da cocaína é mais fácil, tá? Quando você vê a pessoa com a pupila desse tamanho, gente. Quando você vê a pessoa assim, é porque a pessoa tem alguma substância, porque geralmente o olho fica desse tamanho. Ainda as outras, a maconha é aquela história, fica com o olho meio avermelhado, meio caído, tal. Você percebe que a pessoa não tem muita continuidade nas ideias e tudo, ela para no meio, ela muda de assunto, ela... Entendeu? Não tem muita continuidade. É porque fica aquela história, o estar bêbado. Sim. A normalização. Então, isso foi assim, na adolescência, eu estudava assim. Eu trabalhava assim. E aí depois você na tua vida adulta, você deu continuidade, Sim. você continuou, você nunca parou. Sim, nunca parei. Houve, assim, o período, né, de explosões. Sim. Primeira explosão, adolescência, quando foi a mudança, né, de escola. Então, assim, foi um choque muito grande para mim. Revoltei e foi até a primeira situação, né, de um começo aí de querer se suicidar. Eu tive 3 situações assim. E daí eu nunca tive a internação. Então sempre tive assim. A minha mãe me pegava mesmo, me trancava no quarto, me dava umas, né, que eu acho que hoje em dia falta um pouco. Falta um chacoalhãozinho a mais. Assim, né? A minha mãe, ela tinha... minha mãe era menor que eu, mas a minha mãe, ela sabia me pegar. Sabia se impor. Sabia se impor, entendeu? E uma coisa que, até que eu já falei, que você utilizava as substâncias quando estudava, quando Sim. você já trabalhava. Sim. E como é que você conciliava isso? E que é uma coisa difícil, né? Porque você era usuária de crack, né? Então, o crack era o tal da história. O final de semana que podia... Que ficava prolongado. Sim, porque era a história é assim, ó. A droga que eu usava constantemente é a maconha. Sempre foi. Porque essa você cria até uma tranquilidade na cabeça depois de muito tempo de uso. É como qualquer medicamento. Você começa a precisar de mais e mais, só que o crack não tem como você ficar aqui, ó, e a tal da história, curtir o barato dele. Não, o crack é todo segundo que você fica constantemente naquele puff. Então, eu sempre deixava isso para o final de semana. Mas durante a semana, eu usava maconha. Então, eu vivia constantemente louca. No final de semana, eu acordava e falava, agora vai ser a loucura amor. E assim eu ficava vivendo. Né? As minhas ironias hoje em dia são essas questões, tipo, nossa, vamos pirar? Eu usava as 2 drogas. Ou, não, hoje eu quero ficar clean. Então, é uma coisa assim, pra mim, hoje eu faço muita ironia, eu brinco muito com isso hoje, mas, gente, foi um terror? Foi um terror. Hoje eu posso fazer ironia, porque assim... Porque você passou por isso, eu passei por isso, exatamente. A gente não brinca com o que a gente não vence. Geralmente, quando as pessoas passam por algo assim, elas até não conseguem nem brincar, né? Elas não conseguem lidar com isso de uma forma mais tranquila. E acho legal até esse nosso bate-papo, porque quantas pessoas em casa, famílias, podem estar nesse momento vivendo isso. Sim. E os pais, irmãos, tios, as pessoas que estão, não sabem nem como lidar com essa pessoa, né? Como que você acha que pode ser o tratamento? Como que as pessoas lidam com quem está do jeito que você estava? Olha, o início do tratamento é muito
muito ruim, porque as pessoas olham e falam assim, ela vai se livrar. Não acredite. Porque assim, a questão 5 a 6 anos tem que ser levada a sério. Com certeza. Não é 5 dias, não é 6 meses, entendeu? É um processo. Então, assim, quando eu entrei para casa de recuperação, eu fiquei 9 meses internada e depois desses 9 meses foi me dado a chance. Eu nunca tomei medicação, tudo comigo foi muito na questão tratamento psicológico. Então, eu sempre tive o acompanhamento desde o início. E até hoje tenho. E sempre falando. Sim. Porque foi muito importante para poder as ideias voltarem à conexão. Porque eu não deixei de ler, não deixei de assistir as coisas, não deixei de ver o que estava acontecendo no mundo. Eu só mudei o foco da questão. Meu cérebro não está mais com alguma coisa estranha. Não está com aquela nuvem. Entendeu? Então, assim, para quem está em volta, tem sempre essa esperança. E para quem está em volta e não percebe? Como que a pessoa percebe? É outra coisa que eu quero extrair de você um pouquinho dessa tua experiência para as pessoas que estão em casa. Porque você saiu disso, né? E você foi obrigada a sair, né? Sim. Não foi naturalmente. Não, de jeito nenhum. Eu sempre conto a minha história e todo mundo pensa que é ironia, porque eu conto de maneira dando risada. Gente, me amarraram. E eu tenho essa... Depois que eu descobri isso, tá? Com o psicólogo, que eu tenho essa veia cômica. Então, assim... Eu falei, gente, me amarraram. Me jogaram no carro. E eu vim gritando e eu joguei celular pra fora. É tudo verdade. Então, assim, a minha mãe veio de Joinville. Eu estava em Joinville, eu já tinha saído de São Paulo. Então, eu vim de Joinville até aqui em Ponta Grossa, gente. Pense numa pessoa gritando dentro do carro, batendo, entendeu? Nas pessoas dentro do carro, conseguindo catar um celular e jogando pro carro, pra fora. Então, assim, não foi bonito. Não foi legal. E o lidar foi assim, eu cheguei num ápice que eu vendi tudo na casa. Eu vendi tudo. E assim, não tinha mais... Não... E é isso que acaba acontecendo, né? Sim, porque assim, uma hora acaba a empatia, eu era casada na época, acaba a empatia assim, tem que ter um limite. Chega, a pessoa cansa uma hora. Né? Não tem limite. E daí não vai ter limite? Como não vai ter limite? Vai ter sim. Não vai ter limite. E vai, literalmente, entendeu? Para a porrada. Então, o meu casamento acabou por causa disso. Porque chegou num ápice que é assim, ou você me dá dinheiro, ou eu bato em você. Eu bati. Entendeu? Eu só não bati na minha mãe, porque sim, tinha mãe. Mãe, tá, essa é a mãe, mas você vai apanhar. E ela te colocava no lugar, né? Sim, a minha mãe com 1,5 m me botava no lugar, entendeu? Meu pai, que é do meu tamanho, não me colocava no lugar. A minha mãe me colocava. E por que você escolheu a educação física? Quando você foi para esse lado aí? Criança também. Eu vi a conduta de um professor na liderança. Eu me encantei, porque assim, um dia aconteceu isso. Eu fui para natação, dentro do colégio de freira, eu fui para a natação, e como eu demorava muito por causa deste cabelo, eu um dia fugi da aula mais cedo. E saía, tinha 2 portas na sala e a minha cadeira era lá no final, então eu fui para a natação, me troquei, tive tempo de amarrar o cabelo e... porque eu fazia tudo muito assim, meu cabelo grudava tudo e eu não conseguia tirar da touca, e eu ficava, toda vez meu cabelo fazia um negócio. E daí eu sempre queria um pouquinho mais de tempo, me dá mais um pouquinho de tempo. E nesse dia eu falei, você quer saber? Eu vou fugir da aula, só pra eu. E eu fugi, e o professor viu. E daí eu esperei todo mundo vir pra fila para ir pra piscina. E quando eu me uni a todo mundo, o professor... Nunca negocie nada, principalmente valores na sua vida. Isso me marcou. Eu vi você e você vai voltar para o vestiário e vai se trocar e vai fazer o castigo. Você não vai fazer aula hoje, e um dia, quando você for professora,
você vai entender sobre isso. Eu sei que seu cabelo é difícil, mas eu não vou negociar com você. Ali, ele me marcou. Ali eu comecei a prestar atenção em como ele ensinava movimento, em como ele tinha a segurança de passar o aprendizado para todas as crianças. E eu já estava ali com entre 9 para 10 anos no colégio de freira. E, nossa, eu ficava encantada, porque eu sempre gostei de esporte. Meu pai me colocou no esporte muito cedo e sempre fez corrida comigo, sempre fez bicicleta. Então, assim, eu nunca tive problemas em movimento. Eu era até a criança, se eu não tinha movimento, eu inventava. Eu me escalava a árvore, me quebrava, eu dava um jeito de fazer alguma coisa. Mas a atitude dele como professor, e quando ele falou assim, o dia que você for professora... E quando eu saí daquela escola, eu perguntei para ele, eu falei, você acha que eu vou ser professora ou professor? Ele falou, eu acho, porque você é muito apaixonada por todos os movimentos. Porque eu fazia balé, eu fazia natação, handball. Eu não gostava, era de vôlei. Mas eu fazia. Eu jogava futebol, eu fazia todos os esportes e eu participava de dança. Eu não tinha, a minha mãe queria morrer comigo. Porque ela falava, eu não tenho dinheiro para ficar gastando desse jeito por causa das festas e vestido, aquelas coisas e tal. E eu nunca participava de nada, mas todos os ensaios eu estava. Então, era uma frustração, porque eu nunca participava de nada. Minha mãe não tinha condições financeiras, mas ela nunca me impediu de estar no meio. Então, quando eu saí, na 6ª série, que eu saí desse colégio, ele falou isso para mim. E desde então, menina, quando eu entrei para a escola pública, eu falava, nossa... Gente, pelo amor de Deus, você não sabe jogar uma bola na cesta? Sabe? Vem aqui que eu vou te ensinar. Eu sempre tive a importância de alguns mestres na nossa vida, né? Ao longo da nossa vida, a gente tem pessoas que passam e nos tocam de uma forma que a gente nem entende por quê, né? Se chateiam muitas vezes, né? Da maneira e tudo mais. Mas como é importante. Como é importante. E, veja, eu sou de um meio que toda a família é do Tribunal de Justiça. Todos são advogados ou são funcionários do Tribunal de Justiça. Então, não tinha educador físico. A minha mãe olhava para mim e falava, viu, vá procurar uma profissão de verdade. Eu assim, mas mãe, eu gosto de educação física. Medicina. Não, educação física. Isso não é profissão. Mas então, tinha muito isso, né? Existia muito isso. Era o advogado, o médico, o engenheiro. Né? Tinha que ser alguém nessa linha para você mostrar que você se deu bem, né? E daí imagina uma família inteira de advogados, de pessoas funcionárias do Tribunal de Justiça, todas com cargos, né? Concursadas, todas, inclusive minha mãe. O que a sua filha é? Ela não sabe o que ela quer. Ela vive em as margens. Ela vive no mundinho dela. Deixa ela não sabe ainda o que ela quer. Então a minha mãe tinha essa vergonha de falar, ai, o que ela vai fazer da vida? Aí, secretariado, contabilidade, fiz tudo. Todos os técnicos da vida fiz, tipo... E você descobriu até um QI elevado recentemente? Descobri, menina, por isso que era a minha introspecção. Porque eu não sabia, né? Então, assim, foi nessa situação agora da morte dos meus pais. Eu me vi totalmente sozinha, né? Filha única. E daí eu comecei a estudar. E um belo dia, dentro de um dos cursos, eles falaram, você é estranho. Eu falei... Jura? Sério? Não são os seus olhos? Azuis? Hoje é azul. Aí, assim, tem alguma coisa... Viu, moço? Eu não sou autista, não. Porque todo mundo sabe, você é autista. Gente, eu não tenho nenhuma característica de autista. Eu sou introspectiva. Até ouvi um podcast recentemente, falou, no fundo, todo mundo se encaixa em algum tipo de... em alguma coisa, em algum distúrbio, algum espectro. Eu falei, alguma coisa. O meu era esquizofrenia. Mas assim, eu sempre naquela, não sei.
Eu sempre fui muito. Daí, quando eu fiz o teste de QI, viu, deu 148. Daí eu chorei. Eu chorei porque eu lidei com uma crença gigantesca na minha vida, que Se todo podando ali. mundo... Não, todo mundo me chamava de burra. Por quê? Educação física. Uhum. Ai, você é burra. Como você é burra? Não, até na recuperação, gente. Quando eu saí da recuperação, a fazer enfermagem, não seja burra de ficar nessa área. Pelo amor de Deus. Eu fiz enfermagem. Uhum. Eu fiz teologia. Você fez o curso de enfermagem? Completo? Não. Não. Eu parei no 4º ano e não quis me formar. Uhum. Eu cheguei no hospital e falei, não quero. Não é pra mim isso aqui. Parei ali e fiquei. Aí teologia eu terminei. Só que assim, que horas que eu volto para o curso de educação física? Entendeu? Uhum. Ai, minha mãe, ai, meu Deus do céu, larga disso, o menino não vai te dar dinheiro. E eu assim, mãe, é minha profissão. Eu gosto da minha profissão. É a sua cachaça. É minha cachaça. Mas me deixa. A única coisa que... A tal da história, né? O drogado sempre negocia. Uhum. E eu negociava o quê? A educação física. Uhum. Eu negociava isso. Então, uma das questões que eu descobri no teste, isso foi logo depois. Primeiro o teste de QI. E depois eu fiz um teste com o psicólogo, que ele foi entender a personalidade, no teste FIV. Daí ele foi entender a personalidade. E eu já sabia que eu tinha antagonismos lá, que eu já tinha feito outras coisas com coaching, né? Sim. E eu tinha muito antagonismos. Tanto que eles falavam, você é 2 pessoas? E daí, nesse teste, ele falou assim, viu? Você é antissocial. É como se ele tivesse me dado, assim, um pirulito e falado, fique pro resto da vida. Nossa! Fica aí, tá tudo Tá certo, tudo não certo. tem problema. Não tem problema. Daí eu falei assim, sério? Aí ele assim, seríssimo. Só que eu vou te falar uma coisa. As 2 personalidades é que você é antissocial e ao mesmo tempo você tem altivez. Essa era outra palavra. Que assim, não seja altivo. Minha mãe para, porque ela correlacionava isso a você ter um ego inflamado. E, meu Deus, altivez é você ter essa perspicácia que eu tenho de querer melhorar, de querer mudar, olha, eu sou intragável. E o que você acha que te fez melhorar e te fez mudar? A grande vontade de querer viver. A vontade de... Porque, assim, às vezes a pessoa tem alguém, né? Ou tem os filhos, ou tem não sei quem, eu ou tem nem os pensava na pais, minha mãe, gente. Tal. O que te movia era a vontade de você viver. Era a vontade de eu viver. Tanto que ter coisas. Isso machucou muito a minha mãe. Quando foi feito o trabalho em conjunto, que foram poucas vezes que a minha mãe se prestou a fazer o trabalho em família, e ela ficou muito machucada. Porque ele perguntava isso, né? Você tá fazendo pela sua mãe? Eu falava, não. Daí ficava todo mundo assim, ó. Como você é mal agradecida. E eu ficava... tem outra coisa que... Eu não sou, eu tô fazendo por mim. Aí assim, você não tem que sair da droga por você? Aí ele, não, você tinha que sair por alguma coisa bonita, né? Vamos ser positivo. É uma porcaria. Essa teoria do positivismo. Não, gente, o positivismo não é isso. É você ter consciência da sua realidade, que é por você. É para você, isso não é egoísmo. Então, quando eu entendi isso com um psicólogo, minha cara, porque eu já tinha passado por milhões de terapias, já tinha passado por um monte de coisa, e assim, trabalhando, estudando, me virando, capotando, mas ela é difícil. Deixa eu ser difícil. Eu acho que tem isso muito, entendeu? né? Sim. Hoje em dia, de você pensar em você. Isso acontece muito, eu vejo com as mães, assim, por exemplo, que se sobrecarregam e tal, que até se sentem mal por tirar um tempo para elas, por ficar sem fazer nada, né? Ou por mover algo por elas mesmas, né? Isso parece uma coisa que, nossa, é abominável. Como assim, assim né? você, que né? você vai fazer isso? Exatamente. Então, é muito... É triste isso. Porque, eu sou uma mulher que escolhi não ter filhos. E eu escolhi há muito tempo já. Antes de me relacionar com o meu primeiro
ex. Então, assim, você não se acha muito egoísta? Como você não quer ter um filho? Não quero. Não quero nem ter cachorro. Da opção, né? A opção. Fala assim, gente, ter... eu já tive a minha fase, então, assim, eu não quero ter filhos. Eu gosto dessa vida que eu tenho, de, assim, ter o meu espaço. Sim, eu quero ainda ter um marido, mas está muito difícil, porque de repente a régua ficou gigantesca, né? E e quanto mais velha a gente vai ficando, mais a régua aumenta. E essa é engraçada, sabe por quê? Porque cai naquelas red pill, né? Que estão agora, né? Aí o cara fala assim, viu? Olha pra você, tô olhando. Você quer olho azul, verde ou cor de mel? Que tipo de pessoa você quer? Assim, você estudou? Estudei. O que você fez? Estou fazendo a minha 5ª pós-graduação. Quebra a pessoa. Porque a pessoa fica assim, você quer um homem assim, assim. E daí você quer exigir o quê se você não faz nada? Eu falei assim, conte pra mim o que eu não fiz. Me conte o que você fez. Me conte o que você fez. Você estudou? Pois é. Só pelo fato de ser. Então, essas são coisas que ao longo da vida em tratamento, eu vim desmistificando crenças. E, nossa, como foi importante ainda é hoje em dia. Porque existe a crença de que, o drogado, ele sempre vai cair, né? Viu? Se ele quiser, ele cai. Esses dias até passei por uma situação muito triste com uma amiga minha. E ela fez a opção dela. E eu denunciei. Chorando, mas não é fácil, né? Não é, porque assim, a minha vida exige. A minha vida exige uma escolha todos os dias. Acordo, eu quero matar pessoas quando eu acordo. Eu também. Né? Nossa, vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso. Meu Deus. Eu preciso de um tempo quieta. Exato. Né? Nós temos as necessidades. As necessidades. E que seja respeitado. Agora eu quero que você me fale sobre hoje, passando tudo isso que você passou, toda essa carga de experiência que você tem, que você traz para o teu trabalho hoje, né? Que você tem um estúdio já em Ponta Grossa, né? Há 17 anos. Sim. E como é que é hoje? Como é que é a tua vida hoje, o teu trabalho? Eu, inclusive, circulo ali pelo estúdio. Tenho essa questão assim muito de tentar melhorar e cai e levanta, cai e levanta. E é o mais normal da vida. E é assim que é, né? Então eu acho que talvez você tenha muitos elementos para lidar com essas pessoas que têm esses altos e baixos, inclusive. Sim. Como é que é tua vida hoje? Né, a tal da história. Eu não vivo aquilo, eu não falo daquilo que eu não vivi. Então, eu acabo colocando muitas coisas do que eu vivenciei e isso dos altos e baixos faz parte. Hoje, o meu estúdio eu ampliei, né? Eu estou numa casa maior, eu moro junto lá no meu estúdio e eu tenho o maior prazer de acordar às 4 da manhã. Eu acordo 3h50, tranquilamente. E eu faço o meu cuidado, o meu autocuidado em primeiro lugar. Levou anos para eu entender isso na minha vida, porque antes eu colocava a atividade física do jeito que dava, porque como eu isso que as pessoas fazem, exatamente, não é? como você eu comecei quando dá, assim, a hora que dá, a hora que eu vou, né, eu deixo de comer para de uma hora fazer exercício, porque eu vou estar cuidando de mim. Eu comecei a perceber assim, você é o que mesmo? Você é a líder, né? Você é a dona do negócio. E daí, como dona do negócio, você é o que mesmo? Aqui coloca de qualquer maneira. Que bonito, né, dona Elaine? Daí, quando eu falo comigo no espelho, eu falo assim. Eu falo assim. Daí eu não sou aperço, porque, né? Alguém tem que falar sério com alguém, né? Nessa casa. Não, é esquizofrenia. Inclusive, Perso, hoje você lida com pessoas, como é que eu posso dizer, que têm algumas necessidades diferentes, né? Ao mesmo tempo, você também lida com atletas. Sim. Como é que é esse teu universo dentro do teu trabalho? Então, o trabalho eu falo em qualidade de vida, o termo. Por quê? Pessoas, anorexia, bulimia, depressão. Vamos falar do normal, que não é ficar sarado?
Porque o sarado, gente, é o tal do 1%. E quando a gente usa esse termo sarado, o que que é isso? Vamos colocar pessoas que querem ser vistas. Hoje, por causa do viés psicológico que eu estou acrescentando no meu currículo, eu já entendo sobre essa questão. Preciso ser notada. De que forma? Porque isso também é um distúrbio de personalidade. E não é só mulheres, tá? Homens, muitos. Por quê? Não sou visto em casa, preciso ficar bonito. Mas por que você está bonito para você ou é para alguém? Ou é para a sociedade? Então, esse viés da questão qualidade de vida através do seu corpo é o que mais é trabalhado lá. Então, os exercícios em si é muito particular de cada um ali, por isso que eu trabalho individualmente. Então, há 17 anos eu trabalho uma pessoa por hora. Você tem o teu estúdio, você trabalha individualmente, individualmente, né? Cada um tem o seu planejamento, cada um, e inclusive a parte do online, eu também trabalho. Eu tenho o trabalho que é muito pouco procurado, que é mais escalonado, que você não tem acesso a mim, mas você tem uma estrutura de exercícios para você levar para musculação, hoje em pés. Mas é muito pouco procurado porque as pessoas querem o atendimento individualizado. Então, eu tenho também essa vertente dentro do online e assim, a pessoa marca comigo online e eu pego lá. É corrida, é bicicleta, geralmente online é. Então vai para os esportes. Porque porque a questão está fora mesmo. Isso, porque a questão da exposição, né, acaba se fundindo muito por causa do eu praticar. Sim. Né? Então a galera vê eu praticando, ela fala: "Nossa, mas você é a tal da história. Você tá velha e você pratica ainda. Pratica em nível de competição." Sim, porque eu sempre gostei, eu sempre me mantive. Então eu passo por o que um atleta profissional faria, mas eu adapto isso para mim. Então, isso vem de muitos anos. Então, a gama de pessoas que eu trabalho ali vai desde o atleta profissional, que eu tenho muito atleta amador, eu tenho muita gente que é da questão doença, e sim, eu tenho os que querem ficar sarados. Tem, homem e mulher. Então, eu nunca classifiquei o meu trabalho assim, é só para a estética. Não, o meu trabalho é mesmo. Bem-estar mesmo. Bem-estar mesmo, corpo, mente e a parte do espiritual. Qualidade que eu acabo puxando para o mental. Né, por causa do viés que eu fui atrás da psicologia para isso. Que é todo um completo. Nós está acabando, né, nosso tempo já, produção. Você tá vendo? Eu e você, Perso, a gente precisa de 2 horas pra gente poder conversar e falar tudo. Eu tenho que vir com outro look, o verde e o cor de mel. A gente veio próxima. Perso, então, pra gente encerrar, você acha que é uma tendência isso, essa personalização hoje? Porque assim, hoje é muito exercício, é muita academia, tem muito profissional, como em todas as áreas, uma gama de informações aí que nós estamos com um leque gigantesco. A IA, eu também já tenho a minha, entendeu? Então, assim, o que? Individualidade. Não adianta você olhar para, eu vou. Pode até usar como. Não tem um objetivo, gente. O que é meta na vida? Tá, pega aquela foto, impossível mesmo, e olhe para ela. Exatamente. Porque e pelo menos, exato, você vai começar a escolher. É inconsciente. Você olha para quê? Eu quero ser aquilo. Como é que aquilo faz? Ele dorme direito? Acaba caindo no básico. As pessoas não entendem que é um processo, né? Da mesma forma que você criar um podcast, você fazer... É todo um processo. As pessoas muitas vezes acham que é tudo muito simples. Que elas olham, talvez, o shape, ou no nosso caso, o glamour, mas até que a gente chegue... naquilo que a gente mostra, muita coisa aconteceu no bastidor, né? Os bastidores. Muita coisa. Exatamente. Então, a gente não mostra porque, pare, né? Quero parecer bonitinha, pelo amor de Deus. Já apareço o dia inteiro, já estranha, com o cabelo amarrado aqui e tal, e correndo pra lá, pra cá, e gritando pra todo mundo, entendeu? Mas, assim, o processo não é evidenciado. E principal, básico,
básico, mas sim, a individualidade pode aparecer IA que for. Não tem combate contra a individualidade, porque você vai tentar olhar, galera da corrida. A galera da corrida também se diferencia. A galera do pedal também se diferencia em individualidades de grupos. Então, a sociabilização é uma grande vertente, infelizmente é uma coisa que está se perdendo muito, porque está ficando mais sociabilização do que o cuidado com, né? Está virando uma grande neurose. Essas pontes assim de extremos muito grandes, sem nenhum equilíbrio, esse é o perigo. Porque você não acaba, são poucos os que vêm para o equilíbrio. E quem está no equilíbrio é o individual. É o que olha assim, não sou olha para cima mesmo, né? Daí eu sempre uso esse jargão e o pessoal quer me matar na internet. Porque eu falo, gente, se a gente fosse bonito, a gente tava na capa da revista. Pare, eu também tenho que usar lente de contato para chamar atenção. Senão você não olha para mim, mas eu não enxergo nada. Então assim, solta o cabelo, arruma alguma coisa. Viu? A gente tem que encontrar a nossa beleza. Que sim, existe. Tal da história, aquele papo, né? Ela vem de dentro. Viu? Vem de dentro. Vem de dentro. E porque a gente emana muita coisa. Exatamente. Se você pode se arrumar e estar... Pode se arrumar, pode estar de brilhantes. Entendeu? Perfeita. Tem uma coisa do posicionamento. Exatamente. Também, né? Quando a gente se posiciona, até a gente acredita que a gente está melhor. Exatamente. Né? Então, essa individualidade, não adianta o ser humano falar, mas eu não sei mais o que eu faço. Quando você fala não sei, com certeza você tem um problema psicológico. Então, credo, é assim. Essa questão do, não, nada é problema, não tem problema, tem sim. Tem sim. Você tem que começar a olhar para o problema e falar, não é um problema, tá? É o que é. Como lidar com isso? Por que você vai ter que lidar com isso? E às vezes, ficar nesse porquê leva tempo, tá? Não é 2 minutos e fica ali, e o porque problema isso, fica isso né? É o processo. E daí a hora que entra o quê? No caso do corpo, sim, o profissional da educação física, o endócrino, o nutricionista, né? O psicólogo. Nunca o trabalho é individual. O trabalho é focado em um individual, mas é multidisciplinar. É isso. Sempre. Então me conte para a gente encerrar, uma mensagem para quem está em casa, para quem está buscando melhorar, para quem quer um equilíbrio e para quem quer evoluir, da mesma forma que você conseguiu evoluir e conseguiu chegar onde você está hoje. Olha, o psicólogo sempre falou, é infalível. E eu sempre falo sobre isso em todos os meus podcasts e quando sou convidada. Sabe o espelho? Eu conversava bastante com ele, sabe? Louca, normal, de qualquer jeito. Às vezes, agora tem o celular, né? Você pode ficar olhando pro celular falando com ele mesmo. Não precisa gravar não, tá? Mas é para você se olhar. Porque você se vendo e você lidando com você mesmo, esse é o meu ponto. Que eu deixo sempre. Gente, é você com você. Se você não se olha no espelho e simplesmente você faz isso, já está errado. Ali, se encare. Porque não é legal. Não é. Não vai ser bonito sempre. Tem hora que vai. Mas assim, se você não tratar bem aquilo, não sei tratar bem. Eu também não sabia. A primeira coisa que eu fiz foi o quê? Lavar meu rosto. Nossa, que horror. É verdade. O básico funciona. Por quê? Ó a pele. Entendeu? Ai, nossa, não é creme. Não é. Nossa, é tratamento. Não. Eu lavei meu rosto. E um dia eu olhei para mim e falei, olha, não tem mancha tanto assim, né? Como você mesmo pensava. Nossa, não tem tantas olheiras como você mesmo pintava. Se encare e se aceite. Porque envelhece. E essa é a maior
besteira que a gente convive hoje. Não tem problema se arrumar, não tem problema querer ficar melhor, isso é ótimo. Agora, você querer ser uma coisa que você não é. E o processo do envelhecimento, a longevidade, ele não precisa ser uma coisa jovem estagnada. Ele pode ser com rugas, mas ele pode ter e vai ter essa marca que assim, viu? Nós temos marcas. Uhum. E daí, se você não tiver marca, você é o quê? Um livro em branco. Como é que né? Exato. Como é que você vai se respeitar? Se respeitar, respeitar a sua história, as suas marcas, exatamente. as suas rugas. Mas e assim, não, o meu botox tá vencido, filho. Mas eu tô precisando. Né? E vamos lá. O que estará escrito na sua lápide? Nossa, Deus, essa eu ainda não pensei, não. Mas eu adoro as palavras que eu aprendi aqui no Paraná. E eu brinco muito com essas palavras, mas agora você me pegou a minha lápide. Gente, eu não sei o que eu posso escrever. Gente do céu, Ade. Eu adoro. Ade louco. Ade é bom. Louco, velho. Eu adoro. Eu cheguei aqui no Paraná, todo mundo falava isso, eu ficava assim, o quê? Ade, eu também demorei para entender, mas hoje eu entendo. Então, eu não sei, menina, porque essa questão da morte, eu sei lidar com ela, mas eu não sei pensar nela. Não, tem muita gente que fica assim quando eu pergunto aqui, né, Esdras? O que estará escrito na sua lápide? A pessoa já... Não sei, cara. Não sei. Eu falo sempre para os meus alunos. Não sei. Não sei. Só sei que nada sei. Nossa, por aí. Porque eu falo assim, gente, eu vou estar dormindo. Então, assim, se um dia eu bater, se vocês baterem um dia eu não responder, vai em tal lugar que a fulana tem a minha chave e ela entra aqui. Vocês vão me achar dormindo. Isso eu sempre falo para os alunos. As clientes ficam horrorizadas. Elas falam assim, ou se não, as minhas mais velhinhas, né? Que eu falo assim para elas, viu? Vamos tudo morrer bonita para virar adubo bom. Olha que bonita a grama. Só não vai no dia que é o meu. Eu não quero. Vamos virar bom adubo, porque a terra merece o melhor. Mas eu não sei o que vai estar escrito. Eu só sei que nada sei. É bom. Muito bom. Perso, eu amei conversar com você. Muito legal conhecer a tua história. Eu que agradeço, você é uma pessoa super pra cima. E eu acho que é isso um pouco, né? Essa positividade tóxica. E a gente nem sempre tá positivo, né? Mas eu acho que o importante não é você tá positivo ou não tá positivo. É você levantar, encarar a vida. E por mais que o dia esteja difícil, você sabe que você vai ter que levar. E se você for levar com humor, né, de uma forma mais leve, a vida melhora. Exato, porque o tempo ruim vai ter, né? Eu odeio frio, vai ter que ter um dia, porque são ciclos. A gente também tem ciclos, homem, mulher, entendeu? Então, assim, tem que ir para frente. E isso eu sempre falo. Não olhe para trás. Não viro estátua de sal. Até agora não virei. Daí todo mundo fica... Pois é, gente. Eu olho assim, ó. Só pra ver, assim... Não é pra olhar pra trás, não. É pra olhar pra lá. Só pra frente. Você não tá vendo nada lá? Tá bom, eu tô olhando pra lá. Não quero saber. Vou olhar pra lá, que lá deve ter alguma coisa lá no meio do caminho, eu acho. Muito bem. Eu sempre vou assim. Obrigada pela tua entrevista. Eu que agradeço. Obrigada a você também, que esteve com a gente até agora. Se você ficou até agora, quer dizer que você gostou, né? Então, se você gostou... Conversa com a gente, fala pra gente, né, Perso? Manda pra alguém que de repente tá precisando ouvir, tá precisando entender um pouquinho a sua forma de agir, os seus processos. E também você pode acessar os nossos conteúdos na íntegra no YouTube, no Spotify, os nossos cortes nas mídias digitais. A gente tem o site também. Ou seja, você pode nos encontrar em qualquer lugar. Agradeço a sua companhia até agora e até a próxima. Tchau!